Então, fazer um resumo aqui de fisiologia, abordar as coisas que vão cair, que a Maria Cláudia explicou na aula referente ao ciclo 2, que abordam temas como Parkinson, analgesia, termorregulação, hipertireoidismo e hipotireoidismo, córtex cerebral, anticonvulsivantes e os hormônios hipofisários. Então, assim, o vídeo vai ficar bem grande, aí eu já escrevi as coisas para facilitar. Se tiver alguma coisa de errado, alguma coisa a acrescentar, comenta aí na descrição do vídeo, que aí quem for estudar mais tarde pode ser que ajude. Eu espero que ajude aí a maioria das pessoas. E quem tiver gostado, deixa o like aí e manda para quem puder ajudar. Então, sem mais delongas, a primeira coisa abordada nas aulas foi referente à analgesia. A analgesia, ela serve para eliminar a dor, né? Ou aliviar a dor, e ela não trata a causa da dor, ela só age ali nos receptores para eliminar ali que o paciente sinta dor. Existem princípios do tratamento da analgesia, que é você escolher o analgésico segundo a intensidade da dor, né, que tem aquela intensidade de 0 a 10 lá, que você vai perguntar para o paciente, né, na semiologia da dor, e o tipo de dor, se é uma dor crônica, uma dor aguda. A dor crônica ali, né, é um maior tempo de duração, e a dor aguda é uma dor súbita. Na dor crônica, você tem que evitar o esquema SOS. O que é isso? É tipo assim, você só tomar o remédio quando você vai sentir dor. E aí, seu organismo vai acostumar com aquela dose e você vai ter que aumentar a dose. Então, se você tem uma dor crônica, por exemplo, uma neuropatia ali crônica, você tem que tomar o remédio certinho, regular, igual a hipertensão. Você não pode tomar só quando a sua pressão está alta, você tem que tomar ele regularmente para que controle ali a hipertensão e, nesse caso aqui, controle a dor. Existe um esquema que é para dores leves, você usa um analgésico não opioide. Para dor moderada, você vai usar um analgésico não opioide associado a um opioide ou um analgésico não opioide associado a um anti-inflamatório. Um analgésico não opioide associado a um opioide, um bom exemplo é o Paco, né, que é o paracetamol mais a codeína. O paracetamol, que é um analgésico não opioide, associado à codeína, que é um analgésico opioide. E existem drogas adjuvantes, que elas não foram feitas ali para analgesia, mas elas têm efeitos analgésicos. Por exemplo, relaxante muscular. Um bom exemplo é a orfenadrina, né, que está presente no Dorflex, que ela não é analgésica, mas ela promove uma analgesia ali indireta. E também temos outros exemplos como Musculari, né, que é a ciclobenzaprina, que também atua como um relaxante muscular. Então, vale destacar isso. Existem as classes ali de analgesia, né? Analgésico simples, a gente tem de muito uso ali o paracetamol e a dipirona, que tem o nome de metimizol, que é o outro nome ali da dipirona, né? O nome do princípio ativo da dipirona é metimizol. E como que esses analgésicos simples eles atuam? Eles atuam inibindo a COX-1 e a COX-3. A COX-2 é responsável pelo processo anti-inflamatório. Então, esses analgésicos, paracetamol e dipirona, que são analgésicos simples ali, mais fracos, eles não promovem, não têm efeito anti-inflamatório. Nesse caso aqui, o paracetamol e a dipirona são analgésicos e também antitérmicos, né? Porque eles atuam ali nos dois eixos. Eu vou deixar as anotações aí para quem quiser ir dando uma lida aí enquanto tá rolando a explicação. E é importante destacar algumas coisas que a Maria Cláudia falou em aula. Ela falou em aula, ela destacou, né, que o paracetamol ele tem um risco de toxicidade hepática. Por quê? Porque o paracetamol é metabolizado no fígado. E aí, se você tem altas doses de paracetamol, a glutationa, que é responsável por metabolização no fígado, ela vai se tornar ali suplantada, né? E aí você vai ter necrose de uma área do fígado. Então, paracetamol em grandes doses, ele pode ser tóxico hepaticamente. A seguir, vamos falar aqui dos analgésicos opioides. O que são esses analgésicos opioides? Analgésicos opioides são derivados do ópio, né, que é uma planta. E existem exemplos como a codeína, tramadol, morfina, fentanil, metadona, oxicodona, que são exemplos aí famosos. Eles atuam nos receptores Mi, eles são agonistas, né, desse receptor Mi, que é um modulador ali da dor. E eles possuem efeitos adversos. Efeitos adversos clássicos são miose, né, que é a contração da pupila, constipação, a depressão respiratória. Então tem que ter muita atenção ali, por exemplo, o paciente tem DPLC, você vai receitar um analgésico opioide ali, que normalmente é para dor do caso oncológico ou dores bem fortes mesmo, que você vai estar receitando ali opioides, dependendo ali, no caso, se for mais simples, você vai receitar um analgésico simples, né, não um opioide.
E também pode causar prurido nas mãos, né? Porque ele causa uma certa liberação de histamina que vai causar essa coceira nas mãos. Eles são divididos em fracos e fortes. Os fracos são codeína, tramadol. A codeína ela é mais usada ali como antitussígeno, no caso ali de xarope. E os fortes, né? Morfina, fentanil, que é mais usado para sedação, e oxicodona. Muitas séries americanas colocam oxicodona como pacientes ali que têm dependência e tudo mais. Até naquela série que ficou famosa na Netflix, The Resident, tem o caso ali da oxicodona e a relação de dependência, que eu vou falar mais à frente. E um detalhe é que a morfina ela tem um intervalo de administração curto, então você tem que tomar, porque grande parte dela é inativada pelo fígado, então você toma ali ela de 4 em 4 horas, por exemplo, para ter ali a analgesia da dor, por exemplo, uma dor crônica, uma dor neuropática. Os analgésicos opioides, eles têm grande potencial de dependência, porque eles têm grande potencial de tolerância. Essa tolerância é o seu corpo acostumar com ele, daí você vai precisar cada vez de doses maiores e você vai se tornar dependente daquele remédio. Se você tira ele de uma vez, você vai ter uma abstinência ali, né? Porque você vai estar viciado ali no efeito analgésico do remédio, também produz um certo bem-estar, né? Porque você não vai querer ficar sentindo a dor. Outro detalhe importante é a respeito da enxaqueca. A enxaqueca, ela é uma doença inflamatória e neurovascular. Então não adianta você tomar um analgésico, por exemplo, paracetamol, uma dipirona, para tratar uma dor de cabeça de enxaqueca. Não adianta, você tem que tomar ali um anti-inflamatório, por exemplo, o naproxeno, ou existem outras alternativas como os triptanos, né, que é o caso do Sumax, que vão agir ali nessa condição inflamatória e vão melhorar a enxaqueca. Então, dipirona, paracetamol, não adianta para enxaqueca, mas adianta para outras dores de cabeça que têm origem ali não inflamatória. Outro detalhe aqui que é importante está relacionado ao tramadol, que ele pode causar uma síndrome serotoninérgica, porque o tramadol, ele, além de analgesia, ele atua ali inibindo os receptores de serotonina, então pode causar uma síndrome serotoninérgica no paciente. Então é importante decorar assim, porque pode cair como detalhe. O outro eixo de aula ali foi a respeito da termorregulação. Lembrando que, tipo assim, eu coloquei só os pontos mais importantes, então pode faltar pontos, então precisa dar uma leitura melhor aí, ou todo o material, né? Mas aqui é só um resumo. A termorregulação, o que é importante ressaltar? É importante ressaltar que quem controla a temperatura no corpo é o hipotálamo. E tanto os extremos, quanto o frio como o calor, prejudicam o corpo. O calor vai desnaturar as proteínas, né? A proteína vai perder a estrutura, vai deixar de funcionar. E o frio, ele vai aumentar a concentração de soluto, então também é um problema. Existem duas formas de produzir calor, existem formas de produzir e de perder calor. A forma de produzir calor que o corpo tem é através do metabolismo, que é a síntese de ATP. E a forma de perder, sudorese, né? Por meio você vai suar, as gotas ali vão se evaporar e vai puxar calor com elas. Ou a vasodilatação, que também vai ser um mecanismo de perda de calor. Existe diferença entre febre e hipertermia. A febre é quando o hipotálamo, né, que é o responsável ali por controle da temperatura, ele vai aumentar o seu set point, tipo assim, ele vai aumentar a temperatura do corpo propositalmente. Nesse caso, se você usar um antitérmico, vai funcionar, porque ele vai atuar ali no mecanismo do hipotálamo e vai diminuir a temperatura corporal. Na hipertermia, o corpo ele vai aumentar a temperatura, mas não foi porque o hipotálamo pediu ali para aumentar a temperatura, foi porque ou estão acontecendo coisas dentro do corpo ou fora do corpo. Fora do corpo pode ser que você esteja num lugar ali de calor excessivo, ou você está fazendo muito esforço físico, por exemplo, você está no deserto. Não é que o hipotálamo aumentou a temperatura, é que você está num lugar complicado, né? E pode ter causas endógenas também, que é efeitos adversos de drogas. Que existe uma clínica chamada de hipertermia anticolinérgica. O que é isso? Você toma um medicamento anticolinérgico, esse medicamento ali ele vai bloquear os receptores, só que vai bloquear os receptores também da sudorese. Daí você não vai conseguir dissipar esse calor, porque você não vai conseguir suar. Então você vai ter hipertermia. Se você tem hipertermia, não vai adiantar você tomar um antitérmico, porque você tem que tratar as causas endógenas ou exógenas, e não tem nada a ver com o hipotálamo. E o antitérmico vai agir ali no funcionamento do hipotálamo. Em relação a córtex e tronco cerebral, que foi o tema da terceira aula. Aqui tem que juntar com a anatomia do Carivan. Mas, assim, conceitualmente, o sistema motor, ele engloba a porção eferente, né?
tem eferência e aferência. A aferência vai levar para o córtex e a eferência vai sair o comando do córtex ali, passar no tronco e vai chegar nos músculos e o músculo vai executar o movimento. Existem as estruturas executadoras, né? Que, por exemplo, tem o córtex motor primário, que é a área 4 de Brodmann. Ele vai iniciar o movimento. Aí a medula espinhal, ela vai enviar esse movimento para os músculos. Aí existem os motoneurônio, que é tipo assim, ele vai liberar acetilcolina no músculo e o músculo vai fazer a contração. E o tronco encefálico ali, né, que está relacionado ali a movimentos da face, que eu vou falar mais na frente. Os núcleos da base, que é algo importante também, eles não estão relacionados à execução do movimento, eles só coordenam, eles não são executores, são coordenadores, ou seja, eles vão refinar ali o movimento. O cerebelo, por sua vez, ele vai coordenar o equilíbrio ali, questão de tônus muscular, e o tálamo ele funciona como relé, né? Tipo assim, as coisas vão chegar no tálamo, ele vai retransmitir para os córtex do cérebro. Menos é estímulo olfatório. O estímulo olfatório passa direto para o córtex, não passa ali pelo tálamo para que ele faça uma filtração, tipo assim. Alguns pontos importantes do córtex cerebral. Área motora primária, que é a área 4 de Brodmann, que está relacionada ali à execução de movimentos voluntários precisos, por exemplo, vou mexer o dedo. Tem relação com a área motora primária. A área pré-motora, que ela é anterior à motora primária ali na anatomia, e ela vai planejar movimentos complexos. Por exemplo, digitar, escrever, então tem uma ativação da área motora primária para depois ter a área pré-motora para depois ter uma ativação da área motora primária. E a área motora suplementar, que está relacionada a movimentos bilaterais. Por exemplo, eu estou andando, estou batendo palma. A área motora suplementar vai estar ativada. A área de Broca, né, que a gente vê no Carivan ali como no giro frontal inferior, né, relacionada ao giro frontal inferior tem 3 ali, que é o orbital, o triangular e o opercular. No caso da área de Broca só entre os dois últimos, que é o triangular e o opercular. Se você tem uma lesão nela, você tem a afasia de Broca, ou seja, você vai entender, mas você não vai conseguir falar, porque ela está relacionada ali à área motora da fala. Existe também a área de Wernicke, né, que está relacionada ali ao giro supramarginal e angular do Carivan, né, ali da anatomia cerebral. E a área de Wernicke, ela está relacionada à interpretação das palavras. Então, se eu tenho uma afasia de Wernicke, é diferente. Porque aí você não vai conseguir interpretar nem o que eu estou falando. Você pode até conseguir falar, mas você não vai conseguir interpretar. Que é a área de Wernicke que está relacionada ali à interpretação, à compreensão da linguagem. Existem outras partes do cérebro, né? Por exemplo, temporal tem relação com a audição, o occipital tem relação com a visão. Ali no sulco calcarino, né? Tem ali o local primário ali da visão, que estão na parte posterior do cérebro. Mas aí tá mais anatomia e menos na fisiologia. Uma coisa que a Maria Cláudia falou foi sobre o homúnculo de Penfield, que é o córtex cerebral. Ele tem um neurologista chamado Penfield que ele fez esse homúnculo para representar ali. O que é esse homúnculo? É uma figura distorcida ali, na qual a mão e o pé dessa figura distorcida, desse boneco que ele criou como representatividade, eles são maiores. Por quê? Porque onde eles são maiores significa que tem maior corpo celular. Por exemplo, resumidamente, extremidades, mão, pé, face, elas são áreas que têm mais neurônios ali no córtex cerebral responsáveis por elas. Então elas são mais sensitivas, assim, é mais fácil você perceber coisas nelas, algo assim. Não sei se conseguiram entender a explicação, mas é mais ou menos isso. Aí você procurar na internet, você vai ver esse homúnculo aí, que é uma caricatura. Descendo ali para o tronco encefálico, né, que faz... O tronco encefálico tem 3 estruturas, né, que é a mesencéfalo, o ponte e o bulbo. E aqui tem uns fatores aqui que tem a alta complexidade e chance de cair na prova. Que, falando aqui primeiro da função motora, né, temos pares cranianos ali naquela região. Por exemplo, o facial e o oculomotor, que está relacionado à expressão facial e a movimentação ocular. Então, o tronco encefálico também tem essa função motora. E existem 2 vias que passam ali por ele, a via motora descendente e a via extrapiramidal. A via motora descendente, que faz parte dela o trato córtico-espinhal e o trato córtico-bulbar, ela está relacionada ali à expressão facial, movimento de cabeça, de olho e tudo mais. E a via extrapiramidal, que são os outros tratos que passam por ali, só que esses tratos que passam na via extrapiramidal, eles não se originam do córtex, eles se originam de outras regiões. Aí tem uma sequência de nomes aqui,
que eu acho que não é necessário decorar. Mas é só importante saber que eles estão relacionados ali a equilíbrio, postura, e eles não saem do córtex. Também temos o sistema ativador, o sistema reticular ativador ascendente, que é conhecido como SAR aqui. Esse sistema reticular, ele está passando ali, né, pelo tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Ele está relacionado ao sono e vigília, o ciclo ali, né, circadiano, e também a você manter um estado de alerta para você poder fazer os movimentos. Postura. Postura é uma coisa que tem grande chance de cair. Existem três núcleos. Dois mantém a postura e um não, ele faz com que se perca ali a postura, né? Assim, grosseiramente. O que é isso? Os núcleos reticulares pontinos e vestibular, eles excitam os músculos antigravitários e mantêm a postura. Os músculos antigravitários são aqueles que vão manter o tônus ali, que vão agir contra a gravidade, vai te manter ali com a postura normal. Já o núcleo bulbar, ele vai inibir esses músculos antigravitários. Então, se eu estou inibindo o músculo que está agindo contra a gravidade, o que vai acontecer? Meu corpo vai relaxar, vai diminuir meu tônus muscular, eu não vou conseguir manter minha postura. Basicamente é isso. Algumas observações. Quando eu falei de via extrapiramidal, a Maria Cláudia, na aula dela, ela citou o exemplo do Plasil, que é usado como antiemético aí, né? Por exemplo, na UPA, no SUS. E o Plasil, ele pode causar uma reação extrapiramidal. Essa reação extrapiramidal, por exemplo, o paciente vai ter ali movimentos involuntários. Por quê? Porque o Plasil vai diminuir dopamina e vai causar uma excitação ali que vai causar movimentos involuntários no paciente. Se eu tenho uma reação extrapiramidal pelo Plasil, a metoclopramida, a solução é ser aplicar biperideno, que ele vai equilibrar ali a dopamina e a serotonina e vai solucionar essa questão de reação extrapiramidal do paciente. Outro ponto importante é o Parkinson, que é o tema 4 da aula da Maria Cláudia, que é uma condição neurodegenerativa que afeta o controle motor. E aí existe toda uma fisiopatologia relacionada a isso, que é a degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra. Isso vai resultar na destruição da via nigrostriatal e vai diminuir a dopamina dentro do corpo estriado. Basicamente, é melhor decorar que vai diminuir a dopamina no Parkinson. Quando você faz isso, você vai ter sintomas clínicos motores e não motores. Sintomas motores como tremor em repouso, que começa como tremor em repouso, uma rigidez muscular, que é ali a bradicinesia, que é a lentidão no movimento, uma instabilidade postural, o paciente vai ter aquela marcha ali parkinsoniana, que é uma tombada para frente, não vai ter expressão facial, uma face ali típica do Parkinson. E os não motores, né? Que normalmente não são muito importantes. Tratamento. Primeira escolha é a levodopa associada a carbidopa ou benzerazida. A levodopa é um precursor ali da dopamina. E a carbidopa e a benzerazida, eles são medicamentos que eles vão inibir a enzima que destrói a levodopa antes que ela chegue no cérebro. Então, a levodopa é um precursor da dopamina e os outros dois eles vão permitir com que a levodopa consiga chegar no cérebro. Porque se ela não chegar no cérebro, não atravessar a barreira hematoencefálica, ela vai ser degradada ali perifericamente e não vai fazer efeito nenhum para o Parkinson. Pontos importantes ali de curiosidade são que antipsicóticos eles podem causar parkinsonismo medicamentoso, porque o antipsicótico vai diminuir a dopamina, mas não vai diminuir a dopamina de acordo com a fisiopatologia do Parkinson, né? Não tem nada a ver com via nigrostriatal, ele só diminui por causa do efeito dele mesmo. E pode gerar um Parkinson medicamentoso, que aí tem que ser tratado de uma outra forma. Outros fármacos citados em aula. A seleginina, que é um fármaco que vai inibir a enzima que degrada a dopamina no cérebro, então vai ter mais dopamina ali no cérebro, vai ser mais efetivo para o paciente com Parkinson. A talcapona, que ela não está no Rename, ela não está no SUS. Ela também inibe outra enzima que está relacionada ali à degradação de dopamina no cérebro. Então, ao inibir essa enzima, você tem mais dopamina no cérebro, então ela pode ser usada ali associadamente à levodopa, por exemplo, só que uso particular, porque não tem na Rename. E a curiosidade sobre a tocapona é que ela impede o efeito on-off. Esse efeito on-off ele é comum ali em pacientes que fazem tratamento de Parkinson, porque o on é quando você tem uma melhora motora e o off é quando você tem uma piora motora. Isso é por conta ali da degradação do fármaco no corpo. Daí você tem que fazer o ajuste para tomar assim mais intervaladamente ali o remédio. E a rivastigmina,
que é um fármaco usado para demência no Parkinson. Não tem nada a ver com sintoma motor. Ele é usado para demência, em caso ali de Parkinsons mais avançados. Agora, em relação aos hormônios hipofisários, o que precisa saber? O hipotálamo e a hipófise, ele vai regular ali essa comunicação entre sistema nervoso central e sistema límbico. O hipotálamo é como se fosse o chefe e a hipófise ali obedece ao hipotálamo, que é uma glândula, né? Também chamada de glândula pituitária. Então, o hipotálamo vai produzir hormônios, esses hormônios vão atuar na hipófise, a hipófise ali vai produzir outros hormônios tróficos que vão agir nos órgãos-alvos. Por exemplo, o hipotálamo vai produzir TRH, a hipófise, aqui eu esqueci de destacar que a hipófise é dividida em duas, a anterior e a posterior. A anterior, quando um hormônio hipotalâmico age na hipófise anterior, ela vai produzir um outro hormônio. A hipófise posterior, ela só vai armazenar o hormônio hipotalâmico. Então, falando de hipófise anterior, o hipotálamo produz TRH, a hipófise anterior produz TSH, que vai agir na tireoide, vai produzir T3 e T4. O hipotálamo produz CRH, a hipófise anterior vai agir ali na hipófise anterior, a hipófise anterior vai ser estimulada a produzir ACTH, que vai produzir no final cortisol. O hipotálamo produz GNRH, vai estimular a hipófise a produzir FSH e LH, que vai agir, por exemplo, na ovulação, lá nos ovários. O hipotálamo vai produzir GHRH, que vai estimular a hipófise a produzir GH e vai relacionar ali ao crescimento do paciente. Agora, na hipófise posterior, que é aquela que ela não produz nada, ela só armazena o que o hipotálamo produziu. Na hipófise posterior, temos a DH e a ocitocina. O ADH está relacionado ali à retenção de água nos rins e a ocitocina à contração de mamas e útero. Aqui no caso do ADH, a gente tem a diabetes insípidos, né? Se você tem um problema ali na produção hipotalâmica dele, você tem a diabetes insípidos. E um ponto importante para se destacar é que corticosteroides, eles alteram o eixo hipotalâmico hipofisário. Então, você tem que ter uma certa atenção ali com corticoide ali quando você está tratando de um paciente, porque pode alterar todo esse eixo ali de comunicação entre hipotálamo, hipófise e corpo. O ponto 6, relacionado aqui à tireoide, já está acabando. A tireoide está relacionada aqui à questão do hipotálamo, produz TRH, que estimula a hipófise a produzir TSH. Esse TSH vai agir lá na tireoide, que é outra glândula, e a tireoide, a partir do TSH, vai ser estimulada a produzir T3 e T4, que são hormônios relacionados ao metabolismo. Se eu tenho hipotireoidismo, significa que eu tenho uma produção insuficiente de T3 e T4, ou seja, eu vou ter um metabolismo lento. No hipotireoidismo primário, o problema está na tireoide, que é a última glândula lá. E normalmente é causado ali pela tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que vai prejudicar a tireoide e a produção do hormônio. Ou por deficiência de iodo mesmo. Por exemplo, a população não tem acesso a iodo, por isso que o iodo é colocado, por exemplo, no sal, na farinha, para que não tenha ali essa deficiência de iodo. Aí é importante saber que, principalmente, que a tireoidite de Hashimoto está relacionada ao hipotireoidismo. A secundária e a terciária acho que não é muito importante decorar. O sintoma clássico ali é ganho de peso, uma pele espessa, bradicardia, que estão relacionadas ao hipotireoidismo porque diminuiu o metabolismo. E como você vai tratar isso? Você vai tratar com levotiroxina, que é T4 sintético, ou seja, você vai dar o hormônio sintético ali para o paciente, vai voltar ao metabolismo normal. Agora, em relação ao hipertireoidismo, o hiper é aquela produção excessiva. Se o hipo é pouca, o hiper é muita, e aí os sintomas vão ser ali contrários. Por exemplo, no hiper a gente tem perda de peso, taquicardia, insônia, e o hipo a gente tem ganho de peso, bradicardia, um contrário do outro. A causa principal aqui de hipertireoidismo é a doença de Graves, que está relacionada ali aos anticorpos TRAB, que eles estimulam a produção de TSH. Então, a hipófise libera muito TSH, aí vai produzir muito T3 e T4, o paciente vai ter hipertireoidismo. Também pode ser causado por HCG elevado, então você tem que ter atenção na gravidez, que, por exemplo, a mulher chega lá, tem idade fértil, você vai suspeitar de hipertireoidismo, mas isso foi por conta da gravidez, pela fisiopatologia ali da gravidez,
que o hormônio, né, o HCG, ele também pode estimular o TSH. Então não tem nada a ver com adenoma, com doença de Graves, é porque o HCG ali da gravidez está aumentando ali, gerando ali um hipertireoidismo na gravidez. E a gente também tem o adenoma ou bócio, que são nódulos na tireoide que vão produzir o hormônio. Então os nódulos ali vão produzir T3 e T4 elevados, e ali está a chave do hipertireoidismo. Existem 2 medicamentos para tratamento, que é o metimazol e o PTU. O metimazol é a primeira escolha. Por quê? Porque ele é mais potente, a meia-vida é maior e ele é menos hepatotóxico. Ele só não é primeira escolha quando você está no primeiro trimestre da gestação ou você tem alergia a ele, né? Obviamente. Aí você vai usar o PTU. O PTU, ele, além de inibir a TPO, ele inibe também a conversão de T4 em T3. Só que o PTU ele tem um risco hepático grande, então o PTU ele vai ser ali segunda escolha sempre. Agora, em relação aos anticonvulsivantes. Primeiro conceituando, a convulsão é essa descarga elétrica normal que você tem. E aí vai resultar ali no desequilíbrio de excitação e inibição. Existem neurotransmissores responsáveis por isso. O principal neurotransmissor excitatório é o glutamato. E o principal neurotransmissor inibitório é o GABA. Certo? O glutamato ele vai ativar os receptores AMPA e NMDA. Então ali é importante você saber desses receptores só para você saber ali a classe dos fármacos. Então aproxima aí, dá uma lida que você vai entender. Então o anticonvulsivante tem 2 formas de atuar. Ou ele vai reduzir a excitação, ou ele vai aumentar a inibição. Porque a convulsão está relacionada ali a essa descarga elétrica anormal, ali, súbita. Então você tem que ou deixar de excitar, né, ou inibir. Tem esses 2 caminhos. Aí aqui entram os medicamentos bloqueadores do canal de sódio, que vai impedir ali o disparo neuronal, né, que vai causar ali esse desequilíbrio. Aí a gente tem a carbamazepina. A carbamazepina, ela reduz o anticoncepcional oral. Então, se o paciente está tomando anticoncepcional e toma carbamazepina para convulsão, é importante você destacar ali que o anticoncepcional não vai ter tanto efeito. Nos anticonvulsivantes, eu acho que vai cair mais em relação aos efeitos ali que eles provocam, dependendo do tipo de paciente. Existem também os bloqueadores do canal de cálcio, que vai evitar a liberação do neurotransmissor, que tem gabapentina e pregabalina como exemplo. Ou seja, eles vão evitar ali a liberação do neurotransmissor, que vai causar essa excitação. Então, você vai ter controlado ali a convulsão. Os antagonistas dos receptores de NMDA, que é o que eu falei, o glutamato age nos receptores de NMDA. Se eu antagonizo eles, eu não vou ter a ligação do glutamato com os receptores. Então, como o glutamato é excitatório, você vai ter ali uma redução na excitação. E o estímulo GABAérgico, que está relacionado ali aos benzodiazepínicos e ácido valproico. O ácido valproico, é importante destacar que ele tem um risco teratrogênico, ou seja, tem um risco ali de causar má formação fetal. Então, acho que aqui o que ela destacou mais foi que a carbamazepina ela reduz o anticoncepcional oral. E o ácido valproico ele tem um risco ali para paciente, por exemplo, a mulher, por exemplo, não é muito legal se indicar ácido valproico porque pode ter um risco ali de má formação fetal. A escolha de tratamento, primeira, segunda, terceira escolha, depende do caso da pessoa. Depende também do tipo de epilepsia. A gente não estudou isso ainda, mas então acho que não vai ser muito importante qual medicamento que é a primeira, segunda, terceira escolha. Mas mais em relação aos nomes e ali algumas contraindicações que nomes famosos podem ter. Quem tiver ficado até aqui, se eu tiver falado alguma coisa de errado ou confundido alguma coisa, por favor, escreva aí pra mim, vai funcionar pra mim estudar também, afinal de contas, fazer a prova. Preciso de dicas também. E obrigado aí a todos, espero ter ajudado de coração.